Glória ao nome do nosso Senhor Jesus, por essa manhã, por esse novo dia. Vamos ler Amós capítulo 3. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos, se não estiver entre eles acordo? Será que o leão vai rugir na floresta, sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho vai ouvir a sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha, se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão, sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade, sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclame nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela, porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos: no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa do inverno como a casa de verão, as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Capítulo 3 de Amós nos fala sobre os avisos de Deus. Amado Deus, como um Pai amoroso, como o Senhor, como aquele que quer nos salvar, aquele que quer nos libertar, nos santificar, Deus, Ele nos avisa, sempre. Deus nos avisa sobre os erros que estamos cometendo. Deus nos avisa sobre o juízo que vem sobre toda prática de pecado deliberada, contínua, quando nos entregamos à desobediência, seja ela qual nível for. Porque às vezes nós achamos que algumas desobediências são pequenas, mas quem desobedece a Deus de maneira deliberada em coisas pequenas, ele não está preparado para renúncias maiores que Deus sempre está pedindo da gente. A santificação é essa continuidade diante do Senhor, de crescer no conhecimento dele e se tornar parecido com Jesus. E então o Senhor vem e diz: olha, eu estou avisando a vocês que o juízo está vindo. Nós temos visto isso através do profeta Amós, palavra de amor de Deus, nos chamando ao arrependimento. Sempre os avisos de Deus não é uma forma dele dizer: olha, eu te rejeitei, não tem mais solução para a sua vida. Não, ele está dizendo: se arrependa, volte-se para mim, porque eu te perdoo, eu te restauro e eu te transformo. Mas nós precisamos ouvir os avisos de Deus. Sabe, eu creio que Deus sempre tem profetas na face da terra. O que nós precisamos no Brasil é descobrir os verdadeiros profetas e levar a sério as palavras que Deus tem dado através deles. Deus tem pessoas que vão ser usadas por Ele para nos trazer de volta a sua palavra, porque essa é a essência da verdadeira profecia. A verdadeira profecia é nos levar de volta à palavra escrita, revelada, e a imitar Jesus no seu caráter, na sua vida, na sua missão. Capítulo 3 de Amós, amado, mais uma vez, dando continuidade ao 2, ele diz: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel. Deus está avisando ao seu povo, e o propósito dos alertas de Deus não é nos desanimar, é nos despertar,
é nos acordar, é mostrar coisas que nós não estamos vendo, que estamos errando e que estão atraindo o juízo iminente de Deus. Amado, Deus está aqui falando para o seu povo, e é muito boa essa palavra, como que o Espírito Santo usou esse profeta tão simples, que escreveu uma profecia aparentemente pequena comparado com os outros profetas. Ele é chamado de profeta menor, porque Deus usa cada um no nível de dimensão que Ele mesmo estabelece. Nós não precisamos ser como ninguém, nós precisamos transmitir o que Deus tem nos dado dentro da nossa realidade e capacidade pela graça dEle. Amós diz o seguinte: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês. Uma das coisas mais difíceis que eu percebo para a gente é ouvir o que Deus está falando contra a gente. A gente, muitas vezes, quando ouve uma pregação, a gente fala, essa palavra é para aquela pessoa, essa palavra é contra isso que estão fazendo por aí. Mas é maravilhoso quando você começa a ler a Bíblia e ver o que Deus está falando contra você, contra práticas suas, contra atitudes suas, contra a dureza do seu coração. Eu ouvi uma ilustração nessa semana de um dos referenciais que eu entendo de exposição bíblica no Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele dizendo que um pastor foi pregar numa igreja, mas o pastor que o convidou disse o seguinte: olha, não fale aqui sobre fofoca, porque tem uns irmãos aqui que têm esse hábito de fofocar mesmo. Não fale também na nossa igreja sobre dízimo, porque alguns irmãos aqui não gostam e não são dizimistas. E disse mais, não fale também aqui na igreja sobre oração, porque há um grupo bom aqui que não ora e não quer orar. E aí o pastor foi pregar, disse que antes de ele pregar, ele falou: irmãos, eu não sei o que fazer nessa noite, porque me falaram sobre várias coisas que eu não devo pregar, o que eu faço? E alguém levantou lá atrás e falou: fale sobre os judeus, porque não tem nenhum deles entre nós aqui. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente pensa, que a palavra de Deus tem que ser falada para quem não está aqui. Amado, é maravilhoso quando você percebe que Deus está falando com você. Deus está falando sobre áreas da sua vida que Ele quer moldar, transformar. Deus aqui está avisando então o seu povo. Ele está dizendo: ouçam, olha o que o Espírito Santo está dizendo, ouça a palavra que o Senhor fala contra vocês. Ele está falando, mas é importante que a gente ouça. Ouvir a palavra não é apenas uma questão de audição, mas é uma questão de humildade. Irmãos, tão importante quanto você ouvir a palavra é como a gente ouve a palavra. Se o nosso coração, a nossa postura é realmente a postura de alguém que quer receber, até às vezes a maneira que a gente se assenta e para ler a palavra, mostra a nossa disposição de ouvir, de receber. As pessoas hoje, elas não querem refletir, meditar, ler profundamente, ler de novo. Nós queremos as coisas rápidas que entendemos e que de alguma forma gerou alguma sensação, algum sentimento bom, trouxe algum tipo de emoção forte. Mas nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo, os avisos dEle, os chamados dEle. Todos os dias Deus fala conosco, quer falar conosco. Nós precisamos parar para ouvir os avisos, os convites, as direções, as correções de Deus. Amós está dizendo: povo de Deus, ouça o que o Senhor fala contra vocês. E Deus ainda diz no versículo 1 apenas, Ele fala contra a família que Ele tirou da terra do Egito. O fato de Deus ter te tirado do Egito, espiritualmente falando, não significa que você não precise continuar ouvindo o Senhor e sendo corrigido por Ele, para que você continue nesse processo de se tornar semelhante a Jesus. Versículo 2, o Espírito Santo diz através de Amós: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. E a gente, quando pensa que Deus nos escolheu, alguns começam a entrar num certo tipo de triunfalismo, dizendo: eu sou escolhido. E esquece que o escolher de Deus não é só uma honra, um privilégio, mas é uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de conhecer cada dia mais a Deus e honrar o nome dEle, representar o nome dEle e dar exemplo de quem é filho de Deus em todas as áreas, em todas as atitudes. Nós devemos sempre dar exemplo como filhos de Deus, para que as pessoas, ao olhar para nós, aprendam a temer o Senhor, a honrar o Senhor, a conhecer a Deus. Exemplo de vida. Deus está dizendo: eu escolhi vocês, portanto, versículo 2, eu punirei vocês por todas as suas iniquidades. A iniquidade é essa raiz do pecado, é o pecado que foi cometido de maneira constante e sem arrependimento,
sem busca de ajuda, sem verdade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, muda o meu coração, transforma, me liberta. Sabe, aquele pecado que se tornou comum, hábito. Deus está dizendo: estas iniquidades que vocês não se arrependem, trarão juízo, eu os punirei. Isso é aviso de Deus, amado. É palavra de um pai que ama. E aí ele exorta, e ele diz, no versículo 4 em diante, o Senhor começa a dar alguns exemplos. Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado uma presa? Ele está dizendo que o leão, quando ruge, alguma coisa está acontecendo. No versículo 5, será que a ave vai cair na armadilha se o laço não estiver armado? Por trás de uma ave que foi aprisionada, tinha uma armadilha por trás. E Deus vai usando essas comparações e mostrando através do versículo 6. Será que é possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Imagina, naquele tempo a trombeta era o aviso, não é? Hoje você vai, talvez, através das redes sociais, através da televisão, quando vem um aviso muito importante, todo mundo fica preocupado. Se a trombeta tocasse na cidade, todo mundo sabia que a cidade estava sendo cercada por inimigo, que ia ser uma destruição rápida, que eles precisavam se preparar, ou fugir, algo precisava ser feito. Havia um alerta. Ele está dizendo, se alguém tocar a trombeta, todo mundo sabe que é um alerta, e isso deve fazer com que as pessoas, naturalmente, elas comecem a tremer. E Deus está dizendo, versículo 7, o Senhor não fará nada, nenhuma coisa, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está dizendo, vocês tremem diante da trombeta, porque vocês sabem que algo vai acontecer, mas Deus está usando os profetas, e vocês não estão se atentando para isso, vocês não estão mudando os seus caminhos, vocês não estão se arrependendo, vocês não estão levando a sério. Amado, quando a gente fala da volta do Senhor Jesus, a maioria das pessoas não leva a sério. Quando a gente fala dos sinais da vinda do Senhor, a maioria das pessoas não leva a sério. E por que nós não levamos a sério? Porque nós não queremos nos arrepender, porque nós não queremos, na verdade, comprometimento. Por que a Bíblia fala tanto de juízo e fala tanto de condenação do pecado deliberado, e a maioria das pessoas tenta até negar isso? Hoje há pastores, igrejas e livros sendo escritos para negar até a existência do inferno. Por quê? Porque nós não queremos nos comprometer. Isso só mostra uma coisa: nós não conhecemos a Deus e não queremos amá-lo de fato. Porque o que nos faz nos santificar não é simplesmente o medo do juízo. O que nos faz nos santificar é o amor por Jesus, é o temor por Ele, e é o desejo de conhecer e se tornar cada dia mais parecido com Ele. É o amor por Jesus. Mas muitas vezes o amor pelo Senhor, ele vai sendo gerado em nós, sim, certamente pelo conhecimento dEle, da palavra dEle, mas também vai ser gerado em nós através da gente acordar através de um aviso dEle, crer naquele aviso dEle, perceber que Ele está nos chamando a atenção porque Ele nos ama, que Ele é um Pai amoroso, que Ele quer nos acordar, Ele quer nos tirar do cativeiro, das trevas, do pecado, Ele quer nos tirar do caminho de morte, Ele quer nos tirar do caminho de destruição. Amado, daqui a alguns meses, certamente, se você e eu ouvirmos o Senhor, nós vamos nos arrepender de muitas coisas que nós estamos vivendo agora, que a gente está praticando agora. Que arrependimento, ele é uma obra do Espírito Santo, que é como uma espiral que vai cada dia mais se aprofundando. Deus vai nos levando, quanto mais a gente contempla o Senhor, mais a gente percebe as mudanças que Ele quer fazer em nós. Ele nos ama do jeito que somos, mas Ele nos ama tanto, que Ele nunca vai nos deixar do jeito que estamos. Ele sempre vai nos chamar para um processo de transformação, santificação, pela obra do Espírito e da palavra em nosso caráter, nossos comportamentos que precisam ser transformados. Ontem nós estávamos escutando também um outro profeta de Deus, mestre da palavra, que nós recomendamos sempre, além do Hernandes Dias Lopes, a gente sempre fala aqui do Luciano Subirá, pastor lá em Curitiba, e ele falando sobre essa santificação, que é esse conhecer a Deus, amá-lo, desejar se tornar como Ele, que é o propósito eterno de Deus. Deus te criou antes da fundação do mundo para que você fosse semelhante a Jesus. Tudo que não te assemelha a Jesus vai deformar, vai destruir a sua identidade, vai te afastar do propósito principal.
Amado, nosso chamado é ser semelhante a Jesus. E a gente só se torna semelhante a Ele com relacionamento, se achegando a Ele, com humildade, com quebrantamento, ouvindo a sua voz, ouvindo as suas palavras, ouvindo as suas correções. Os profetas, os textos proféticos da antiga aliança, aqui do Primeiro Testamento, eles, não é para você ler e ficar apavorado, e às vezes a gente lê e interpreta de maneira errada, achando, será que Deus vai fazer isso aqui comigo, dessa forma? Não, mas isso aqui é um exemplo do que Deus fez com Israel, para que nós possamos aprender, nos santificar, temer, para que nós possamos ser, por essa palavra, também despertados. Capítulo 3 de Amós, capítulo 3 de Amós, é interessante quando o texto que a gente leu, o versículo 7, Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem segredos, e os segredos de Deus não é apenas você ler algo que alguém ouviu de Deus importante, mas é você ouvir a voz dele no seu coração, você ouvir diretamente dele, de primeira mão. Eu posso receber um segredo de Deus, escrever ou te falar, e você até achar interessante. Outra coisa é quando você ouve Deus falando com você. Deus tem segredos que Ele quer falar no seu ouvido, baixinho, que só você vai ouvir, que vai fazer um significado de mudança profunda no seu coração, que vai te dar força, motivação, graça, que vai te dar convicção, fé, sabe? Nós precisamos disso. Deus não faz nada. Tem profetas de Deus verdadeiro nesta geração, porque às vezes no engano, que às vezes a gente acaba vendo ao nosso redor, nós começamos a generalizar e dizer que todas as igrejas, que todos os pastores, que está tudo corrompido, é mentira do diabo. Certamente há muitos falsos profetas, e eles são bem inteligentes, eles atraem a multidão, eles falam o que as pessoas querem ouvir, eles conseguem motivar multidões, mas certamente há verdadeiros profetas. Eles falam da palavra de Deus, eles atraem as pessoas para Jesus. Eles falam das palavras, dos fundamentos da vida em Cristo, porque os verdadeiros profetas sempre vão nos levar para a palavra, não vão inventar, não vão ficar falando apenas do futuro e adivinhando. O profeta fala o segredo de Deus, e o segredo de Deus está na sua palavra. E o versículo 8 diz: o leão rugiu, quem não vai ficar com medo? O Senhor falou, quem não profetizará? Quem ouve o Senhor não vai ficar de boca fechada. Quem ouve o Senhor vai também falar da parte dele, vai falar com ousadia, com graça, com amor, mas vai falar do que Deus está falando. Nós precisamos ouvir mais o Senhor para falar de Jesus para as pessoas, para anunciar para elas que elas precisam se arrepender, se render a Jesus, que elas precisam da salvação, da vida eterna, que este mundo há de passar, que os céus e a terra passarão. Quando a gente ouve o Senhor, amado, nós vamos falar, nós vamos profetizar. Profetizar é falar a palavra de Deus, e ouvindo dele. Se o Senhor falou, quem não profetizará? Deus vai usar os seus servos para nos chamar de volta para ele, para a sua palavra. Nós precisamos ouvir os verdadeiros profetas. A Bíblia diz: crede em Deus e prosperareis. Ouçam os seus profetas e vocês estarão seguros. É uma revelação da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. Jesus falou para a geração dele, para os judeus que liam a Bíblia, que estavam no templo, que conheciam as Escrituras. Ele disse: vocês matam os profetas, apedrejam os que são enviados em nome do Senhor. Nós podemos matar os profetas matando a reputação dele, falando mal daqueles que estão pregando a palavra para a gente, procurando defeito na vida deles, limitações, para poder fechar o coração, parar de ouvi-los. E Deus usa esses profetas para nos alertar, para nos chamar de volta para a sua presença. E aí, amado, além de falar desses profetas, o capítulo 3 também de Amós nos fala que Deus é um pastor, que Ele quer nos livrar dos perigos e da destruição que o pecado, que as trevas trazem sobre nós. Olha o versículo de número 11. Assim diz o Senhor: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, seus palácios serão saqueados. Ele está avisando o que ia acontecer com Israel. Versículo número 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas, um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel. Sabe, Deus está dizendo aqui, que como aquele pastor que tira ali
a ovelha da boca de um animal. Ele vai salvar alguns, e sabe, Ele quer livrar a gente de ter que passar por tanta destruição, sofrimento desnecessário, dores desnecessárias. Há pessoas hoje achando, eu posso pecar, depois Deus, Ele me perdoa. Mas todo pecado traz prejuízo, destruição, morte. Todo pecado atrasa a nossa vida, todo pecado atrasa as promessas de Deus, todo pecado rouba parte da nossa herança em Deus, todo pecado mata algo em nós, mata o nosso tempo, mata a nossa força, mata a nossa alegria, mata a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos olhar para o pecado como um inimigo que de vez em quando a gente quer encontrar porque traz prazer de alguma forma. O pecado é um inimigo destruidor, e o pecado é destruidor, não só Satanás. Satanás se prevalece das nossas decisões de pecar contra Deus, mas o pecado é uma obra da carne, que nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor para nos dar vitória sobre essa natureza carnal, e todos os dias buscar andar na palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. Mas Deus está dizendo, eu sou esse pastor, eu quero livrar vocês, porque eu amo e eu cuido. Eu quero tirar você da boca do leão, eu quero tirar você do caminho do urso, eu quero livrar você. Mas como ovelha, escute a voz dele, escute os seus avisos. E aí no final do capítulo 3, a palavra é muito direta. Versículo de número 14, o Senhor diz, no dia que eu punir Israel, por causa da sua transgressão, olha, visitarei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas. Ele está dizendo, queria cortar todo aquele altar que Deus mandou construir, mas as pessoas quando pecavam contra Deus corriam para o altar para segurar na ponta, achando que aquilo de alguma forma livraria eles do juízo. Deus está dizendo, eu vou derrubar tudo que vocês confiam, que é material, que é religioso, que é seu próprio engano. Irmãos, até a nossa obediência pode ser contaminada pelas motivações erradas. Então nós precisamos pedir a Deus sempre um coração quebrantado, para que a nossa devoção, para que a nossa obediência ao Senhor, para que a nossa busca por Ele seja para a glória dEle. E aí no final, versículo 15, o profeta diz, derrubarei a casa de inverno, a casa de verão, casa de marfim ficarão em ruínas, as grandes casas serão destruídas. Sabe o que Deus conclui dizendo aqui no capítulo 3? Nenhum recurso humano, nada que você construir, por maior que seja, por mais aparentemente próspero, sucesso, nada do que você tem ficará de pé quando o juízo de Deus vem sobre a nossa vida. Não confie naquilo que você construiu, edificou, alcançou. Deus está dizendo, eu vou julgar e nada do que vocês têm vai livrar o juízo. Pelo contrário, eu vou destruir todas as obras más. Amado, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, e que esses avisos de Deus caiam no nosso coração como uma palavra de amor, para aumentar o nosso temor por Ele, o nosso amor por Ele. Pai, obrigado, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor é fruto de conhecermos o Senhor, de levarmos a sério a Tua palavra. Eu oro nessa manhã para que essa palavra nos faça tremer, nos faça a cada dia caminhar em humildade, em quebrantamento, e desejando se santificar dia a dia, para nos tornar mais e mais semelhantes a Jesus, e que a nossa motivação seja a Tua glória, que a nossa motivação seja te conhecer mais e revelar a Tua glória e testemunhar às nações, que nós não sejamos, ó Deus, tolerantes ao pecado em nossa vida, e nem coniventes ao pecado ao nosso redor, que nós sejamos aqueles que também avisam aos outros acerca daquilo que o Senhor está falando, para que nós, como Teu povo, sejamos preparados para o dia da Tua vinda, para o dia do juízo do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém.